nosso diálogo reside num problema. Já que o nosso diálogo é tão essencial para a educação dos filhos, nós temos um problema da quantidade versus qualidade. Nós trabalhamos, homens e mulheres trabalham, pai e mãe trabalham, marido e esposa trabalham, e aí nós temos tempos muito escassos para fazer esse investimento. E aí, o que fazer? Tem uma pesquisa que aponta, eu sempre vou atrás dessas pesquisas, alguns anos atrás dei uma aula por aqui, foi aqui na sinagoga, né? Quanto tempo pais conversam com seus filhos? A pesquisa aqui aponta quanto tempo o marido conversa com a esposa. Diz que tem uma média de 1h30. 1h30. Nessa 1h30, tem falas burocráticas, superficiais, tais como: eu botei. Não esqueça disso. Temos que fazer aquilo. Por que essas contas? Etc. Tem outras que vocês quiserem. Falas necessárias, todas elas são necessárias. Todas elas são. Mas não alimentam o casal como marido e esposa e nem como pai e mãe. Elas são necessárias para o funcionamento da casa, elas são necessárias para que a casa, todas as contas sejam pagas, o porquê das contas está sendo explicado, mas é preciso falas essenciais e estimulantes. É preciso diálogo em casa, vai ensinar a criança como se relacionar com o outro. Tem outros tipos de fala que precisam ser produzidas entre o casal. Aliás, se 1h30 eu tenho, quando é que eu vou fazer a letra C? Essa é a pergunta. Quando eu irei fazer a letra C? Né? Não, de verdade. Gente, isso é super sério. A semana começa, a gente entra num turbilhão e a gente não dá-se conta. O que você quer que o nosso filho aprenda? Por que as contas? Pague as contas, vai ali, vai aqui. Olha só o que vai acontecer. As falas burocráticas são necessárias, eu não estou criticando elas. Temos contas a pagar. Temos compromisso, tem que ver quem vai buscar o filho no judô, quem vai levar a filha no inglês. São falas necessárias, mas são falas burocráticas. Precisamos das falas essenciais e estimulantes. Por exemplo, quando eu falo com meus filhos, é a mesma coisa que marido e mulher, também pais e filhos. Eu não posso ficar só, acorda, bom dia, tem escola hoje. Pode até ser simpático falar, Modeani lefanecha, pode cantar também. Mas, de novo, são comandos, tá vendo? Tomou banho? Você vai criar um pequeno príncipe. Ele vai crescer só falando comando. Entendeu? Ele vai reproduzir comando só. Ele vai chegar lá. Pai, cadê a chave do carro? Ele só viu o comando, agora ele reproduz comando. Tô saindo. Por quê? Porque ele de pequeno testemunhou comando. Agora ele devolve comando. Cadê as falas essenciais, tal, que envolventes, tal? Fez a lição? Comprou a fita que eu te pedi, pai? Devolve na mesma moeda. Vem comer. Sei lá, vem me levar, sei lá, o filho vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai dormir, eu espero que o filho não mande o pai, vai dormir, né? Mas eu estou assustado, de verdade que eu estou assustado. De novo, ninguém precisa fazer igual. Eu me lembro,
eu contava histórias para os meus filhos. Você pode perguntar para eles, é verdade que teu pai contava história? Porque às vezes, né, tem professor que vem dar aula, ou palestrante, ou o que for, fala, né? Aí eu vou perguntar, vem cá. Ele foi uma brilhante apresentação de educação. Perguntei só se ele era casado, ele era solteiro. Então, ele não fez o exercício prático na sua casa. Então, o que eu estou te falando, o que eu estou falando para vocês, eu fiz na minha casa. Não havia noite que eu não passava na minha casa, se eu pudesse, obviamente. Além de jantar com meus filhos, eu levava eles para conversar e contar histórias. E refletir sobre as histórias. São falas essenciais, porque tinham uma ética, tinham uma moral, tinham um ensinamento. Aí eles tinham dúvida, tinham curiosidade, etc. E aí, estava muito gostosa a conversa. Agora vamos dormir. Agora vamos dormir. Vá dormir foi substituído por um momento de contação de história. Eles lembram até dos livrinhos. E os livrinhos eram em hebraico. Eu lia em hebraico, para eles ouvirem já mais um idioma, e falava em português. E aí misturava. E era um encantamento pelo esse momento. Quando eu não podia estar, era chato. Cadê? Não vai ter história? Tá. Isso precisa ser feito. Então, cuidado com a relação conjugal medíocre. Desculpe a palavra medíocre. Medíocre, vê lá no Aurélio, médio, mediano. A gente não pode ter essa relação mediana. Tem que ser relação muito boa. Então, se a gente é testemunhado constantemente pelos nossos filhos, é o que mais interessa a nós aqui nesse momento, porque esse é um testemunho valiosíssimo, porque ele vai ser o pai do homem, ele vai ser o homem do amanhã. Então, nós temos que tomar cuidado com mediano, parve, sabe? Não é carne, não é leite. Não. Relação de comando com o filho também tem que tomar cuidado. Não pode. O comando é importante, mas não pode ficar só nisso. Comando é importante, é necessário, mas não pode ficar só nisso. Tem que ter um encantamento. Olha, eu testo meus filhos até hoje, se o comando funciona. Mas se eu ficar só nisso, eu serei um pai chato. Por exemplo, Moshe, traz um copo de água para mim, por favor. Um comando. Só quero ver se ele traz. Você acha que eu não podia levantar e pegar o copo d'água? Mas é bom fazer exercício, né? O pai está pedindo. Não pode abaixar a guarda, não. Esther, faz um favor, vai na minha biblioteca, tem um livro chamado Midrash Rabbah Sefer Bereshit. Pai, eu vou achar esse livro. Vai, ele tem uma capa vermelha, e você vai ver, ele está mais para a direita. Não estou encontrando. Como é que ele é mesmo? Assim, comando. Mas eu não posso ficar só com a Esther, com o Moshe, comando. E aí, vamos conversar. Como é que está a educação? Como é que está a filha? E aí, onde vocês foram? Eu me lembro. Conversa! Esses momentos de conversa pai e filho são fundamentais. São falas essenciais, estimulantes para elas fazerem pergunta, para você contar um pouco da sua riqueza. Vocês todos têm uma riqueza enorme que precisa ser cedida aos filhos diante de uma fala estimulante. Aí, sugestões. Não conversar deitados, tá? Por favor. A conversa precisa ser respeitosa e séria para estimular. Negócio de conversar na cama, né? Vamos dormir. Não, então a gente tem uma coisa muito séria para falar. Já está dormindo. Tão sério. É tão sério que a gente dorme. Eu vou dar uma proporção. Shema Israel. A gente tem que fazer Shema Israel antes de dormir. Aí me perguntaram, pode fazer Shema Israel na cama?
Aí eu falei, olha, não é recomendado. Poder pode, mas não é recomendado. Por quê? Imagina a pessoa fazer isso mais cedo, está deitado. Aí ele já põe aqui para aqui assim. Shema Israel. Eu acho que ele não acaba o primeiro parágrafo. Agora a gente quer conversar sério sobre os nossos filhos. Como? Não é. O quarto do casal é indicado, mas não deitados. Não conversar com TV acesa, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. Aí está lá o Sérgio Moro dizendo quais são as medidas que ele vai emplacar no Ministério Social. Pois não, só um minutinho. Não dá. Então, se é para conversar, desliga a televisão. Desliga a televisão. É terrível, o celular na mão é terrível. É terrível. É algo, assim, que destrói qualquer relacionamento sério, conversa séria ou conversa estimulante. O celular precisa ser desligado pelos adultos. Aí a gente vai ser testemunhado pelas crianças, eles vão desligar também. Agora, sem esse modelo, não dá. Agora a gente está vivendo na política do Brasil algumas falas interessantes, não sei se vocês estão percebendo, dos governadores, dando que o modelo vem de cima. Então, o governador de São Paulo já avisou, não vou morar no Palácio dos Bandeirantes. Eu tenho casa própria, eu abro mão dessas despesas, sadia, hein? Eu abro mão dessas despesas, eu vou morar na minha casa. Hoje, eu estava num trânsito, porque eu não sei por que a cidade hoje estava bem complicada, estava no trânsito e eu vi o governador eleito de Minas Gerais. E lá se chama Palácio das Mangabeiras. E ele falou, eu também estou abrindo mão dos Palácios das Mangabeiras. Eu vou morar, eu sou do interior de Minas, eu tenho que ir para Belo Horizonte. Mas no Palácio das Mangabeiras, eu e a minha esposa, um palácio. Você sabe quantos funcionários tinha no Palácio da Mangabeira para o governo atual, o governador atual, ele e a mulher dele sozinho? Eles tinham 35 funcionários. 35 funcionários. 35 funcionários para um casal. Gente, esse é o país que vivemos. O modelo vem de cima. Então, se esse era o modelo do cara de cima, do governador, não. Então nós, como pais, somos modelo para os nossos filhos. Tá? Somos modelos para os nossos filhos. Não dá para falar com o celular na mão, não dá para falar com TV ligada. É impossível. Definir local de conversa, definir horário e tempo, não interromper. Estipular tempo para as falas essenciais com o casal e com o pai. Aí o investimento mais rentável. Quando é que eu vou falar com meus filhos coisas essenciais? Fora comando é necessário. Mas fora isso, eu não posso ser um pai chato do comando. Estou fora. Eu farei isso que é necessário. Mas só isso é mediocridade. Terrível. Olha, existem até cursos de oratória, mas saber ouvir para o outro falar é mais importante do que fazer o curso de oratória. Porque um dos grandes problemas do casal, quando tem, aqui não tem, mas quando tem, lá fora na sociedade, é que um não sabe ouvir o outro. Não é que não sabem falar, falam demais. Falam tanto, interrompe, não sabe ouvir. O filho testemunha se eu sei ouvir. Quando minha esposa fala, e ele vai testemunhar, quando a minha esposa fala, eu sei ouvir, e quando eu falo, ela sabe ouvir. Para quando eu falar com ele saber ouvir, para quando ele falar comigo, eu saber ouvir. E aí é que vai a riqueza do modelo. Se vocês perguntarem para mim, qual é a habilidade mais importante num casamento, num relacionamento, da educação dos filhos, é saber ouvir. Saber ouvir.
Quando a gente sabe ouvir um filho, opa, meio caminho andado.